Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e nós estamos estudando a resolução COFEN de número 736 de 17 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental onde ocorrer o exercício da enfermagem. Então, nós já tivemos duas outras aulas aqui no canal, onde eu abordei todos os artigos dessa resolução. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link de acesso dessas outras aulas, tá? Mas hoje a nossa aula é para resolver questões que já foram cobradas em provas para os profissionais de enfermagem desse ano de 2024, tá? Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário, vem comigo para a gente resolver hoje essas questões referentes a essa resolução 736 de 2024. Então, vamos à nossa primeira questão de hoje. Considerando a resolução COFEN 736 de 17 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui 4 afirmativas para analisarmos qual delas são corretas. Então, vamos começar aqui pela primeira alternativa. O processo de enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico, com teorias e modelos de cuidados, sistemas de linguagem padronizadas, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, protocolos baseados em evidências que podem estar associados entre si. Está correto? O processo de enfermagem, ele está fundamentado em um suporte teórico. Tá bom, gente? Então, esse suporte teórico, eles estão associados entre si. Então, a gente pode usar aqui as teorias, os modelos de cuidado, sistemas de linguagem, instrumentos de avaliação de predição de risco, protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos que a gente pode também estar usando aqui e que tem estrutura teórica e conceituais, operacionais que que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas, descritivas que vão servir como base aqui para a elaboração do nosso processo de enfermagem, tá bom? Então está correto essa primeira afirmativa. Se a primeira afirmativa está correta, então a gente já pode eliminar aqui a alternativa B. Vamos para a próxima afirmativa. A avaliação de enfermagem é uma das etapas do processo de enfermagem e compreende a coleta inicial e contínua de dados subjetivos, que é a entrevista, e objetivos, que é o exame físico, pertinentes à saúde da pessoa, da família e da coletividade de grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas para obtenção de informações sobre as necessidades de cuidado de enfermagem à saúde relevantes para a prática. Está correto? A avaliação de enfermagem, ela é a etapa inicial, é uma etapa contínua, tá? Onde nós vamos coletar dados pertinentes à pessoa, à família, coletividades, grupos especiais, dados esses que são coletados, dados subjetivos e dados objetivos, tá bom? Então está correto também essa segunda afirmativa. Então já posso eliminar aqui a alternativa A, que traz primeiro e terceiro apenas. A gente sabe que primeiro é correto e segundo também é correto. Então vamos ficar aqui com a alternativa C e D por enquanto. Vamos para a terceira afirmativa. O diagnóstico de enfermagem é uma etapa do processo de atribuição exclusiva da equipe de enfermagem e compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidade ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Representa um julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde da pessoa, da família, da coletividade ou de grupos especiais. Bem, essa etapa do diagnóstico de enfermagem é uma etapa do processo exclusiva da equipe de enfermagem. Não está correto, porque a etapa do diagnóstico de enfermagem, segundo a resolução no artigo 6º, cabe privativamente ao enfermeiro o diagnóstico de enfermagem e as prescrições de enfermagem, tá? Então, quando coloca-se aqui que é privativo da equipe de enfermagem, nós estamos incluindo todos os profissionais aqui para a elaboração dessa etapa, e não é, tá? Ela é exclusiva, privativa aqui do enfermeiro, tá certo? Então, por isso está incorreta essa terceira afirmativa. A quarta afirmativa, a documentação do processo de enfermagem deve ser realizada pelos membros da equipe,
formalmente no prontuário do paciente físico ou eletrônico, cabendo ao enfermeiro o registro de todas as suas etapas e aos membros da equipe de enfermagem exclusivamente a checagem da prescrição e a documentação de outros registros próprios de enfermagem. A documentação do processo de enfermagem, que está lá no artigo 8º da resolução, ela deve ser realizada pelos membros da equipe formalmente, no prontuário do paciente, esse prontuário que pode ser físico, eletrônico, cabendo ao enfermeiro o registro de todas as suas etapas e aos demais membros da equipe de enfermagem a anotação de enfermagem, a checagem da prescrição e a documentação de outros registros próprios da enfermagem. Então, essa última afirmativa, ela está incorreta, porque ele coloca aqui, né? Exclusivamente a checagem, no caso dos outros membros da equipe, exclusivamente a checagem da prescrição e a documentação, e também realiza anotações de enfermagem. Por isso, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa C. Nessa próxima questão, um paciente com diagnóstico médico de doença renal crônica está internado em um hospital de atenção terciária e foi atendido pelo enfermeiro do plantão, o qual, utilizando o processo de enfermagem, determinou as ações de enfermagem a serem realizadas e os resultados que se esperam alcançar para o paciente. A etapa do processo de enfermagem realizada pelo enfermeiro nesse contexto é: alternativa A, a avaliação. A avaliação é a coleta de dados. Utilizar a entrevista para coletar dados subjetivos e o exame físico para coletar dados objetivos, tá? Referentes lá à pessoa, à família, à coletividade. Então, não é a etapa onde nós vamos realizar os resultados, determinar quais são as ações de enfermagem e os resultados que a gente espera alcançar, que são resultados esperados, tá? Então, não é avaliação. A etapa do diagnóstico compreende a identificação dos problemas existentes, quais são as condições de risco, né, que são as condições de vulnerabilidade, e as disposições para melhorar comportamentos de saúde. Fazer um julgamento clínico ali dessas informações que foram obtidas lá na primeira etapa, tá bom? Então, não é aqui diagnóstico de enfermagem, porque eu quero aquela etapa onde a gente determina as ações de enfermagem e realiza a serem realizadas, né, porque não foram ainda realizadas, a serem realizadas, e também os resultados que a gente espera alcançar para o paciente, tá bom? O planejamento, que na alternativa C, é exatamente essa etapa, tá? Onde a gente vai desenvolver o plano assistencial, que ele vai ser direcionado, né, para o sujeito do cuidado, que é a pessoa, família, coletividade e os grupos especiais. Para isso, a gente vai priorizar alguns diagnósticos de enfermagem, é aqui que a gente vai determinar quais são os resultados esperados, tá? E tomada de decisão terapêutica, declarada aqui pelas prescrições de enfermagem, prescrições essas das intervenções, das ações ou atividades e também dos protocolos assistenciais. Por isso que a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa C, planejamento, porque a implementação já é a etapa onde nós vamos realizar as intervenções, tá bom? Nossa última questão de hoje. O processo de enfermagem se organiza em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas, descritas abaixo. Com base nessa informação, relacione a coluna 1 à coluna 2, conforme termos e suas definições. Então, na coluna 1, a gente tem aqui as etapas, né? Avaliação de enfermagem, número 2, diagnóstico de enfermagem, número 3, planejamento, número 4, implementação, número 5, evolução de enfermagem. Então, vamos enumerar aqui a segunda coluna com a descrição aqui das etapas. Depois a gente vai marcar aqui qual é a alternativa que traz o preenchimento de cima para baixo. Então, vamos começar aqui pela primeira definição aqui da coluna 2. O desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para a família, pessoa, coletividade e grupos especiais. Bem, plano, onde a gente vai elaborar o plano assistencial, a etapa do planejamento de enfermagem. Número 3, tá? Aqui é o número 3. A etapa da realização do planejamento assistencial. Então, já posso eliminar a alternativa B, a alternativa C,
e alternativa E. Vamos para a segunda definição. A identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidade ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Essa é a etapa do diagnóstico de enfermagem, que é a segunda etapa, tá? Que é nesse momento que a gente vai identificar quais são os problemas, as condições de risco, né, da família, da pessoa, da coletividade e dos grupos especiais, tá bom? Então aqui é o número 2. Vamos para a terceira definição. A avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade, grupos especiais. A etapa onde a gente vai avaliar os resultados que nós alcançamos a partir de tudo que foi, das outras etapas que foram, né, realizadas e dos cuidados que foram implementados. É a etapa da evolução da enfermagem, tá? Que é a quinta etapa, tá bom? Então, a gente tem 3, 2, 5. Já tem a nossa resposta correta, que é a alternativa A. Vamos avaliar as outras definições. A realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial pela equipe de enfermagem é a parte da implementação, tá? Que é a quarta etapa, é onde a gente realiza, põe em prática, né? Aplica aqui as intervenções, as ações e atividades que foram previstas lá no planejamento assistencial. E a última definição traz a primeira etapa, que é a avaliação de enfermagem, onde a gente vai coletar dados subjetivos, que é a entrevista, e os dados objetivos, que é o exame físico, tá bom? Então aqui, nossa resposta correta, alternativa A para essa questão. Então nós finalizamos essa série de aulas que eu trouxe aqui para vocês, atualizada, a nova resolução 736 de 2024, que trata da implementação do processo de enfermagem. Então, nós respondemos aqui várias questões que já foram cobradas esse ano de 2024. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, seu comentário, e eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.